Minha direção mudou e a concepção que eu tinha era uma balela. Balela, ia, ia, ia. Não quero mais segurar meu coração. A solidão que acabou, não preciso dela pra me aquecer, pra recomeçar, pra viver os sonhos que eu já cansei de tê-los. Mas muita coisa em mim já chegou antes de você chegar. Ai, ai, ai. Preciso me esvaziar. Preciso sim, preciso me esvaziar. Fui perguntar a Deus como era dentro do meu coração, pois não posso te ver, só posso te sentir. E Ele abriu na minha frente e mandou eu escolher. Sai fora. Orgulho, tristeza e confusão, eu não preciso de você. Não quero mais te ver agora. Alegria, ousadia e perdão, satisfação, 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 Fui perguntar a Deus como era dentro do meu coração, pois não posso te ver, só posso te sentir. E Ele abriu na minha frente e mandou eu escolher. Sai fora. Orgulho, tristeza e confusão, eu não preciso de você. Não quero mais te ver agora. Alegria, ousadia e perdão, satisfação, 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 Fui perguntar a Deus como era dentro do meu coração. Senhor Jesus, entramos na Tua presença com os corações abertos para ser sondado pelo Senhor, para ser dirigido pelo Senhor, para ser também acolhido e amado pelo Senhor. Fala conosco essa noite, alcança o nosso entendimento, Senhor, e mostra-nos o que o Senhor quer falar conosco. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, essa é uma música do Salomão do Reggae, né? É um cara que eu conheci por meio de um amigo lá de Cabo Frio. Faz bem uns 15 anos, talvez. E depois ele, enfim, ganhou bastante visibilidade. Hoje ele toca em várias igrejas, tá? Tem um contrato com a Sony. O Salomão é um cara incrível, assim, tem um repertório muito bom. Recomendo fortissimamente ouvir as coisas dele. Ele tem coisas mais para um público que gosta de reggae mesmo, e tem coisas que são mais dentro de uma MPB, assim, para um público mais geral, né? É um cara bem diferenciado, assim, um artista fantástico mesmo. Essa música se chama Balela. Acho que a gente já cantou uma outra dele aqui que se chama Livro da Vida. Muito boa também. Bom, indo pro assunto, o tema que a gente vai falar hoje, o tema é o pai que te vê. A gente vive dias de pais ausentes e mães que assumem cuidados de toda a família. A gente vê isso em todo lugar, né? Tem casos que os pais faleceram, né? Muitos deles por causa de excesso de trabalho, falta de cuidado e alimentação, falta de cuidado com a saúde. Outros casos
foi violência, acidentes, né? Estatisticamente, os homens são mais vulneráveis a acidente e violência do que as mulheres, né? Enfim, acontece mais morte de homem esses motivos. A gente tem também os pais que se ausentam, né? Que vamos dizer, são ausentes porque se ausentaram, né? Que não foi uma fatalidade. Então, alguns trabalham demais, outros viajam demais, uns jogam videogame demais, outros usam demais as redes sociais e por aí vai. Tem os que preferem passar mais tempo com outros amigos que não são seus filhos e suas esposas ou seus maridos, né? E acabam se ausentando também. E tem também a galera que gosta do churrasco, do bar, da academia, do futebol, do happy hour, mas não gosta de estar em casa, não gosta de usufruir, participar desses momentos em família. Então, aí nós temos pais ausentes, né? Mas tem os casos também, além de todos esses, os casos extremos de abandono, que são aqueles casos em que o pai se ausenta definitivamente ou quase que definitivamente, né? E vai viver sozinho ou vai viver com uma outra família. Então é um pai que se desloca daquele contexto familiar para uma outra família, uma outra tentativa, ou definitivamente para ficar sozinho de fato. Eu não preciso nem dizer que esse não era o plano de Deus para a humanidade. Quando Deus fez o homem, ele criou o ser humano em comunidade. Algo que, na verdade, reflete a própria identidade divina, porque nós cremos num Deus que é uma comunidade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Né? E quando ele cria a humanidade, ele cria para que a humanidade seja uma comunidade, não para que ela seja individualista, não para que viva em torno do próprio umbigo, mas para que viva o coletivo. Essa realidade de pais ausentes faz parte da realidade caída que nós vivemos. Quando Jesus ensinava a orar ali no contexto do Sermão da Montanha, ele fala um pouquinho sobre o Pai nesse contexto original. O Pai, Deus Pai, né? Mateus 5, versos 5 e 6, Jesus diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então o seu pai que observa em segredo os recompensará, ou o pai que vê em secreto os recompensará. Você percebe que, na intenção de ser visto, os hipócritas são vistos pela multidão. Enquanto que aquele que vai para o secreto, vai para o seu quarto, quem o observa é o Pai. O Pai não só escuta a sua oração, ele vê, ele observa. E isso parece um contrassenso, porque eu falo, eu vou para o meu quarto para falar com Deus, mas ao invés do texto dizer que Deus vai me ouvir, o texto diz que Deus vai me ver. Curioso, né? Poderia dizer. O Pai que vai ouvir a sua confissão em secreto, a sua oração, a sua prece em secreto, ele vai te recompensar. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz o Pai que vê. Então, Deus, nosso Pai, é o Pai que vê. Interessante notar as representações visuais que a gente faz das três pessoas da Trindade, né? Jesus, o Filho, geralmente é representado como um homem, né? Como um ser humano mesmo, do sexo masculino. A gente falou disso, acho que foi na semana passada, né? Jesus como um homem, um trabalhador, um homem rústico, um carpinteiro, nascido dentro do coxo de animais, acostumado a caminhar de sandália por estrada empoeirada, a lavar os pés dos outros, a dormir em abrigo improvisado.
Um homem capaz de suportar a dor da cruz, ter pregos atravessando as suas mãos sem renunciar o seu propósito e sua missão. Morrer em favor de cada um de nós. Jesus é esse homem. Então, frequentemente nós representamos Jesus ou por meio da cruz, ou do crucifixo, né, que é que se diz aquela cruz com o Jesus pregado de fato, ou com essa figura humana, um homem, geralmente barbudo, um pouco cabeludo, né? E esse é o Jesus, com uma túnica branca, com uma faixa vermelha atravessando, geralmente é assim que a gente vê. A figura no imaginário popular, quando eu quero representar Jesus, é isso que eu coloco, né? O Espírito Santo é a ruach, o sopro divino, né? Geralmente, ele é representado por símbolos. O Espírito Santo, diferente de Jesus, ele não aparece na nossa mente, tá? Ele não aparece em uma forma corpórea, em uma forma humana, né? Ele aparece o mais próximo disso que vai ter aquela pomba, né? Que pousa sobre Jesus quando ele está sendo batizado. E aí ouve-se a voz do Pai, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, né? Então, o Espírito Santo é muito representado por essa pomba, né? Mas também pelas línguas de fogo que aparecem ali quando os primeiros discípulos estavam reunidos em Jerusalém para a festa da colheita, que a gente conhece como festa do Pentecostes, né? E o povo estava reunindo ali, orando, clamando pela vinda do Espírito Santo, e então o Espírito Santo desce na forma de línguas de fogo, labaredas de fogo, né? E sobre as pessoas que estavam ali reunidas e reveste eles de poder, de autoridade, né? E de línguas de fato, capacidade de pregar para o povo que estava ali reunido nas línguas deles. Então, se a gente tivesse reunido e isso acontecesse, de repente tinha alguém ali no nosso meio que era do Japão, algum de nós ia começar a pregar em japonês para essa pessoa, por uma capacitação do Espírito Santo. E foi isso que aconteceu ali em Atos 2. Mas o Espírito Santo também é representado como óleo, como água, sempre elementos, sempre ícones, né? Nunca como Jesus, uma figura mesmo, mas como ícones. Já o Deus Pai não possui representações bíblicas muito claras. Quando Moisés pergunta o nome dele, Deus responde: eu sou. Quando os hebreus fizeram uma imagem para representá-lo, eles fizeram um bezerro de ouro, né? Você se lembra lá aquela história de Arão? Ele os repreendeu duramente e bota duramente nisso. Jesus chega a dizer aos seus discípulos que ninguém jamais viu o Pai, exceto o Filho que o revelou. Lá, João 1,18, né? No conceito popular, inspirado pelas pinturas em igrejas, o Deus Pai é um homem velho de barba branca. Mas isso também é uma influência de uma outra cultura. A gente mencionou o conto de Pandora, né? O mito de Pandora, algumas semanas atrás. Essa figura do homem velho de barba branca é Zeus, é o deus grego, é o maior dos deuses gregos, né? Não é o Deus cristão, não é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma adaptação, né? Fora isso, a gente conhece uma representação divina que também aparece em pinturas religiosas antigas, né? Que é um triângulo com um olho no centro. Você já deve ter visto, né? Essa figura. É uma imagem de um triângulo assim com um olho no centro dele. Esse olho passa uma mensagem. A mensagem que esse olho passa é: o Pai te vê. Ele não é um pai morto, ele não é um pai ausente, ele não é um pai ocupado demais. Ele é um pai que vê. Provérbios 15, 3 é um texto clássico, né, desse que a gente decora na escola bíblica dominical. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observam tanto os maus quanto os bons. A principal pergunta que eu faço sobre essa representação de Deus na forma de um triângulo com o olho é: quando Deus nos olha, o que é que ele vê? Se Deus é esse olho no meio de um triângulo, o que é que ele está vendo? É possível interpretar esse triângulo como um símbolo da Trindade, né? Alguns identificam dessa forma, que esse triângulo com o olho, o triângulo representa a Trindade. Mas eu quero te provocar a pensar nele como um símbolo
da opressão do faraó egípcio sobre os israelitas escravizados. Talvez ele não seja um triângulo, talvez ele seja uma pirâmide, né? Que faz os hebreus lembrarem da escravidão no Egito e que Deus estava vendo. Então a primeira coisa que Deus vê quando olha para a humanidade, na minha leitura, é a injustiça. Êxodo 2, versos 23 a 25, conta essa história dos hebreus no Egito, os israelitas no Egito. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro. E seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. E aí o verso 25. Olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Talvez esse triângulo com um olho no meio seja uma referência direta a esse texto. O Deus que olha, ouve o clamor do povo e olha na direção do povo e vai ver o povo sendo oprimido para construir aquelas obras faraônicas do Egito. E ainda sofrendo alguns tipos de penalidade, né, como acontece quando Moisés vai tentar libertá-los e o faraó manda suspender a palha, né, que ajudava eles a fazerem os tijolos ali, não podiam mais usar a palha. Gênesis 18, 20 a 21 conta algo parecido com relação a um outro povo, povo de Sodoma e Gomorra. Diz assim: portanto o Senhor disse a Abraão, houve um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. O clamor. Quem é que estava clamando em Sodoma e em Gomorra? Descerei para investigar, ou seja, eu quero ver se é isso mesmo. Descerei para investigar se os seus atos são de fato tão perversos quanto eu tenho ouvido. Se não forem, quero saber. O que é que estava acontecendo em Sodoma e em Gomorra? Em Ezequiel, o próprio Deus explica o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Ezequiel, capítulo 16, versos 49 e 50 diz: Sodoma cometia os pecados de orgulho, glutonaria e preguiça, enquanto os pobres e necessitados sofriam. Era arrogante e cometia esses pecados detestáveis. Por isso eu os exterminei, como você viu. Então, Deus ouviu o clamor e desceu para investigar. E quando ele chegou, ele constatou isso que está descrito em Ezequiel. Orgulho, glutonaria, preguiça, enquanto os pobres e necessitados sofriam. Por isso, Deus exterminou Sodoma e Gomorra. Então, a primeira coisa que Deus observa, investiga, vê, quando olha para a humanidade é a injustiça. E Deus se interessa por esse assunto. Ele intervém em questões de injustiça. Segunda coisa que Deus vê quando olha para a humanidade é o arrependimento. Jonas é um profeta que foi enviado por Deus até uma cidade tão cruel e perversa quanto Sodoma e Gomorra, que era Nínive. A gente já descreveu algumas vezes, não preciso falar de novo disso aqui, mas existem achados arqueológicos sobre o Palácio Sem Igual. Se você procurar o Palácio Sem Igual, você vai achar alguns desses achados, vai encontrar alguns desses achados arqueológicos. Vestígios que ficaram dessa cidade de Nínive e de quais eram as práticas dos ninivitas com os estrangeiros. Eles empalavam pessoas só para se divertir. Eles faziam passeatas militares carregando estandartes com pessoas atravessadas, seus inimigos atravessados nesses estandartes. Esse era o tipo de prática dos ninivitas. Jonas, capítulo 3, de 3 a 10, conta que depois de ser engolido pelo grande peixe, depois orar de dentro do ventre do peixe, ser cuspido na praia,
Dessa vez, Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. Naquele tempo, isso era uma cidade grande, né? Hoje, uma cidade que você percorre em 3 dias talvez seja uma cidade pequena. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus. E desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as suas vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram esse decreto a toda a cidade. Ninguém, nem mesmo os animais, de seu gado e dos seus rebanhos poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem cobrir-se com pano de saco e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar os seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, converterá a sua ira ardente e não nos destruirá. Verso 10. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram os seus maus caminhos, voltou atrás e não destruiu como havia ameaçado. A gente lembra da história, né? Que Jonas foi para o lado de fora esperar a cidade ser destruída e queria ver aquilo como um espetáculo. Ele briga com Deus porque Deus se arrepende. E Deus ouve aquela oração e Deus vê a mudança de postura do rei de Nínive e de todos os ninivitas. Diz o texto, do mais importante até o menos importante da cidade. Todos eles se colocaram nessa posição de arrependimento. Então essa é a segunda coisa que Deus vê quando nos olha. Primeiro, ele vê a injustiça, ele vem investigar a injustiça. Segundo, ele vem investigar arrependimento. E como é que Deus avalia a injustiça ou justiça? Ou o arrependimento ou a teimosia? Qual é a forma que Deus consegue ver essas coisas? 1 Samuel 16:7. Vocês sabem a história. Samuel estava ali na casa de Jessé para ungir um de seus filhos como rei. E Jessé começa a passar diante de Samuel os seus filhos mais velhos, mais fortes, mais, que tinham pinta de rei. Versículo 7, 1 Samuel 16. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha o coração. O filho de Jessé que se tornou rei era Davi, uma criança. Pelo jeito ali, pelo que o texto dá a entender, era uma criança mirrada, inclusive. Não era uma criança que inspirava muita confiança, não. Né? João 4, 23, Jesus está conversando com aquela mulher samaritana na beira do poço de Jacó e ela lhe pergunta qual é a forma certa de adorar e Jesus responde: está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura pessoas que o adorem desse modo. A gente já falou aqui também o que significa esse em espírito e em verdade. Adorar em espírito é uma adoração vertical. É quando eu dirijo a minha palavra a Deus e falo a minha relação com Deus. Ou eu ouço a Deus. É a minha conversa, meu diálogo com Deus. É o meu relacionamento com Deus, vertical. Adorar em verdade é o que isso transforma na minha prática cotidiana. Como é que esse toque divino interfere na forma como eu trato o porteiro, o meu vizinho, como eu trato o meu professor, meu aluno, meu colega de trabalho, meu chefe, meu subordinado? Como é que essa minha relação com Deus afeta a forma como eu converso com a minha sogra? Tudo isso se essa minha relação com Deus não afeta a minha relação com o meu próximo,
Então essa minha relação com Deus é só um embuste, é uma farsa. Porque não dá para se relacionar com Deus e sair dessa relação da mesma forma. É impossível me relacionar com Deus e isso não mudar a forma como eu lido com as outras pessoas. O Pai procura quem o adore em espírito e em verdade. Quem se relacione com Ele e com base nessa relação, mude a forma como se relaciona com o seu próximo. Salmo 139, versos 23 e 24, é a conclusão desse salmo, é um salmo também muito conhecido. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos. Mostra-me se há algo em mim que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Deus vê os nossos pensamentos. Ele julga não pela aparência exterior, mas conforme o coração. Ele procura aqueles que o adoram em espírito e também em verdade. O olhar de Deus atravessa a nossa casca, a nossa máscara, a nossa fantasia de espirituais, atravessa a nossa religiosidade. Concluindo, Deus não se impressiona com a sua oração, por melhor que seja. Ainda que você ore 1 hora inteira, ainda que você ore uma madrugada inteira, as suas palavras não têm o poder de mover a mão de Deus. Eu sei que já te disseram isso. Já te disseram que a sua oração move a mão de Deus. E eu garanto para você que é mentira. Você pode orar muito bem, pode orar por muito tempo, pode escolher muito bem as palavras. Isso não move a mão de Deus. Quem te disse isso, ou ignorava, ou mentiu voluntariamente. Porque Deus não está só ouvindo de longe. Deus não está interessado só no texto que você está dizendo. Deus é presente e Ele vê. Ele não só ouve, Ele vê. Mesmo naqueles momentos que você não consegue orar, que a voz não sai, que as palavras não chegam, parece que a tua fé está mais fina que uma teia de aranha. Qualquer hora vai romper. Deus te vê. E o olhar de Deus não está detido na roupa que você está usando, no corte de cabelo que você está usando, na maquiagem que você está ou não está usando, nas joias que você está ou não está usando. O olhar de Deus não está reparando se você está em pé, sentado, deitado, ajoelhado, de bruço no chão, com a cara esfregando no chão. Se as tuas mãos estão juntas, se as tuas mãos estão levantadas, se as tuas mãos estão viradas assim para receber ou assim para entregar, se as tuas mãos estão repousadas sobre a perna ou em cima de uma mesa, se o teu braço está cruzado. Nada disso chama a atenção de Deus. Isaías falou e Jesus confirmou lá em Mateus 15, versos 8 e 9. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, porque eles ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. O que Deus investiga, observa, sonda, vê, são as tuas atitudes e as tuas intenções. Você pode dizer as palavras mais bonitas. Se as tuas atitudes e as tuas intenções forem injustas, você vai se ver sobre isso com Deus. Se o teu arrependimento for falso, você vai se ver sobre isso diante de Deus.
O que Deus observa é a palavra torta dita para o teu marido, para a tua esposa, para o teu namorado, para a tua namorada, para os teus pais, para os teus filhos, para os teus sogros, para os teus sobrinhos, para os teus primos, para os teus irmãos. Ou a palavra de bênção dita para o teu marido, para a tua esposa, para o teu namorado, para a tua namorada, para os teus irmãos, para os teus filhos, para as tuas filhas e etc. O que Deus observa é a mentira compartilhada. Aquela mentira que você espalhou. Aquela calúnia. Ou também a verdade proclamada. Aquela verdade que você disse em amor, buscando reconciliação, buscando transformação de vida. Deus observa. O que Deus observa é a ingratidão, o ressentimento, o ódio. O que Deus observa é a gratidão, o perdão, o amor. Não sei se vocês conhecem o rabino Abraham Joshua Heschel. Ele caminhou junto com Martin Luther King naquela famosa caminhada de Selma. Ele era um homem branco e estava ali caminhando junto com aquela multidão que buscava direitos civis, né? O fim da segregação racial. O rabino Abraham Joshua Heschel, além de ser um homem branco, como fica bem óbvio, era um rabino. Ele nem era um cristão. Muito menos um evangélico, como Martin Luther King. Mas ele usa um termo muito curioso para falar sobre o que ele estava fazendo ali em Selma. Ele diz que ele estava rezando com os pés. Ele estava transformando a sua oração em uma caminhada, não em palavras vazias, mas em uma disposição a sofrer na carne, a apanhar da polícia por estar se manifestando em apoio a uma causa que era justa. Concluindo a nossa vida precisa ser uma oração. Meu desejo é esse, que a minha vida seja uma oração e um testemunho muito mais eloquente do que tudo aquilo que eu posso falar. Seja pregando aqui para vocês, seja falando sobre Jesus para alguém, seja em meu quarto orando a Deus em secreto. A minha vida precisa ser uma oração. E aí eu oro com os pés, aí eu oro com as mãos, aí eu oro com o coração, eu oro com a transformação que Jesus faz em mim, e não só com palavras bem escolhidas. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E eu gostaria que, para a gente fazer aquela troca, né, que geralmente a gente faz no fim da reunião, eu tenho uma pergunta para a gente compartilhar alguns testemunhos, né? A pergunta é: quando foi que você percebeu que Deus estava te vendo? Pode ser tanto um testemunho positivo, quanto um testemunho negativo, né? De um momento que você estava andando todo torto e você viu que Deus estava te vendo. Ou pode ser um momento em que você percebeu que Deus estava olhando para a tua necessidade e te abençoou. Enfim, os motivos e as formas podem ser muitas, né? Mas eu gostaria muito de ouvir de vocês. Quando foi que vocês perceberam que Deus, o Pai, estava vendo vocês? É isso. Podemos abrir os microfones, levantar a mão, quem preferir, fiquem à vontade. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui, é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali,
aos sábados às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.